Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Tô um pouquinho sumida do canal, né, gente? Pra quem sabe, ser mamãe de recém-nascido não é fácil, muito menos que é mãe de gêmeos, né? Muitas noites mal dormidas, um cansaço, muita correria, né? Principalmente pra quem agora é mãe de gêmeos recém-nascido e de uma bebê de 2 anos. Não tá sendo fácil, né? Muitas noites em claro. Tem vezes que eu vou dormir 4 da manhã. Acordo 10 e é o dia todo na correria e não para. Tô aqui hoje com um dos gêmeos. Esse é o G2. Gente, eles são muito idênticos. Malu tá ali assistindo desenho. Hoje eu vim pra falar pra vocês sobre o meu relato de parto. Tava já querendo fazer esse vídeo já há alguns dias, mas na correria do dia a dia acabei me passando. Vou agora colocar o bebê aqui na cama e vou aproveitar para mostrar a vocês o outro bebê. Então, aqui no quarto, eles estão dormindo no quarto deles. Os dois dormem juntinho. Aqui, gente, entrando, não repare a bagunça, viu, gente? Porque não tá sendo fácil lidar, deixar tudo pronto, não. Aqui, aquela bacia ali, roupa suja deles. Essa bolsa, sacola foi Malu que jogou. Aqui a gente deixa na cadeirinha de Malu, porque no quarto dela não tem espaço. Aqui é a banheira, tem banheiros no estante. E ali tá água pra jogar fora. A cômoda tá até organizada, só tá em cima esse... Esqueci o nome agora. Porque tava lá na sala que eu fui dar mamadeira a eles. E o G1 está aqui, dormindo que nem um anjinho. E aqui, gente, tá os meus dois pequenininhos. Eles dormem assim. Aí tá coberto de um, coberto do outro. Como ainda tá de dia, né, eu deixo eles assim. Bem, sem mais enrolações, né, eu vou conversar com vocês sobre o meu relato de parto, gente. Não foi fácil, né? Mas no último vídeo que eu gravei, sem ser do parto mesmo, eu já tava sentindo dor, né? Como vocês viram aí no vídeo, eu tava sentindo bastante dor de contração já, né? Bastante dor mesmo, porque eu até arrumei as malas nas pressas. Dia 27 de dezembro de 2025, eu fui pro obstetra, né? Em Miguel Comum, a cidade próxima daqui, do município daqui de minha casa, né? E chegando lá, eu comecei a sentir bastante cólica, umas cólicas descontroladas. Porque eu cheguei lá no obstetra, no dia 27, eu tava com bastante cólica, né? E tinha bastante gente. Você sabe, essas coisas pelo SUS, sempre é atolado de gente, né? Muita gente mesmo. Então, eu cheguei lá 11 da manhã, porque aqui no município que eu moro, a gente tem que chegar de manhã para confirmar a consulta e ficar até 3 horas da tarde, que é a hora que começa a atender. E eu grávida de gêmeos, vocês viram que minha barriga não tava pequena, né? Um peso absoluto. Eu não tava mais nem aguentando esse peso. Um peso descontrolado. E tava muito cansada, né? E resumindo, eu só sei que depois das 3 o médico chegou, começou a atender. Então tava com bastante dor, sentada gente no banco de cimento. Muito tempo. Eu tava com dor nas costas. Malu chegou, gente. Vocês não vão ligar muito pra falar dela, não. Com certeza ela fazia bastante barulho. Então, vem cá, filha. Dá oi. Dá pro pessoal, fala: oi, pessoal. Oi, então, gente, uma menina que tava comigo falou pra mim falar com o médico, pra ver se ele não podia me... Não pode mexer, filha. Se ele não podia me atender, pra mim poder ir pra cá descansar. Eu, inocentemente, cheguei, fui perguntar ao médico. Filha, para! Tá atrapalhando um vídeo da mamãe. Eu, inocentemente, fui lá e perguntei ao médico se ele podia me atender, porque eu tava com bastante dor. Ele olhou pra minha cara e disse que lá não era. Então ele disse que lá não era emergência. Se eu tivesse sentindo dor, que era pra ir pro hospital. Eu saí da sala revoltada.
E fiquei lá sentada esperando minha vez. Quando chegou minha vez, ele olhou pra mim e perguntou se estava com dor ainda. Eu disse que sim. Ele foi, fez o toque. Disse que estava tudo ok. Tudo bem. Foi fazer aquele exame que põe pra ver o coração do bebê. Eu não escutei o coração do bebê 1, do G1. No caso de Eduardo, eu não escutei. Eu escutei do G2, Everton, mas Eduardo eu não escutei. Ele só olhou bem o do 2 e do 1 ele procurou, não achou o batimento cardíaco do bebê. Ele disse que meus bebês estavam bem. Tudo bem. A gente pensou, né, normal. Eu fui e perguntei a ele quando que ele ia marcar minha cesárea. Gente, eu tava com 32 semanas de gêmeos, né? Ele disse que só ia marcar minha cesárea com 39 semanas. 9 meses. Eu falei que eu não ia aguentar, que como era gêmeo, eu não ia aguentar, que 39 semanas foi a minha gestação de maluco. Ele olhou pra mim e falou que eu tinha que aguentar, aguentando. Eu peguei esse revoltado, eu disse que eu não voltava mais naquela desgraça. Desculpa, gente, o palavrão, mas foi assim que eu falei. Eu saí revoltada da sala dele e disse que não voltava mais. Tive que sair, voltei pra casa. 2 horas depois de viagem, chegando em casa, eu tava sentindo bastante dor de novo, né? Só umas cólicas, era sempre cólica. Na minha cabeça era só cólica. Eu comecei a ter a sensação de que eu tava com a bolsa já vazando água. Só que pra mim era só um corrimento. Não era a bolsa ou nada disso, né? Pra mim isso era o corrimento. Como alguns dias atrás, alguns meses atrás, eu tinha perdido o tampão, pra mim tava de boa. Aí, sei que isso tudo foi na quinta. Eu fiquei quinta, sexta, sábado e domingo sentindo bastante dor. Foi. Quando foi na segunda-feira, eu mandei mensagem pra minha obstetra, que fez o parto de Malu, não é minha obstetra, né? A do hospital. Tava no plantão no dia. E eu falei a ela a situação, que eu tava com dor e tal. Aí ela disse que o certo era ir no hospital, porque se já tivesse trabalho de parto, ia ser impossível para trabalho de parto. E tem que ir, porque como era gêmeo, tem que ter bastante cuidado. Bem assim a gente foi. Cheguei lá no hospital, na segunda noite. A gente saiu daqui 7 horas. Liguei pra minha mãe, né? Ela veio. A gente tava com as bolsas prontas pra comer no domingo, né? Um dia antes. Que foi a do vídeo que eu mostrei pra vocês. E a gente foi. Eu falei, não, mãe, a gente vai. Eu não falar a verdade, eu não queria que amanhã fosse. Eu falei assim, não, mãe, eu sei que ela vai tomar uma injeção pra baixar a dor, pra suspender o trabalho de parto, eu volto pra casa. Mas aí minha mãe, com o instinto dela, disse, não, eu vou também. Eu falei, tá bom, a gente foi. Chegou lá, fez o cardiotoco, minha contração tava lá em cima, nas alturas, né? E a dor, uma dor que já dando pra suportar, só que era uma dor assim insuportável, mas as contrações estavam muito altas. E eu não tinha dilatação. Aí a obstetra foi, me deu alguns medicamentos que era pra suspender o trabalho de parto. Tudo bem. Isso foi, deu 3 remédios e nada das dores passar. Aí, rápido ligaram para outro hospital, né? Um hospital aqui próximo da capital, de Santana, onde tinha suporte para bebê prematuro, que era o hospital da criança. E tinha o suporte que eu precisava caso o bebê viesse a nascer. Tudo bem. Onde eu saí, fizeram o toque, 200 e poucos quilômetros, era mais de 3 horas de viagem de um hospital que eu tava pro outro, onde eu fui ter os bebês. E quando eu chegou lá, eu já tava com 4 centímetros de dilatação. E aí, a médica do plantão olhou pra mim e falou que não podia mais me dar remédio para suspender o trabalho de parto, porque eu já tinha tomado no meu município. E o único recurso era fazer a cesárea, né, para poder tirar os bebês. Eu concordei. Era 2 da manhã, na hora que ela me deu a notícia, né, que ia fazer a cesárea. A gente precisou 2 horas. Eu fui para um quarto preparar para a hora da cirurgia. Eu fiquei de 2 da manhã, da madrugada, até 4, com bastante dor. Disso começou a evoluir, né, as contrações. Eu mostrei pra vocês na hora que eu gravei o vídeo do parto, a primeira parte do vídeo, que eu tava me preparando pra cirurgia, eu já tava com mais de 7 de dilatação e bastante dor. Depois disso, minha bolsa estourou, rompeu, a bolsa do G1 rompeu. E eu fui pra 10 de dilatação.
E o medo de ter, tipo, se fosse pra parir normal, ia ser super tranquilo, gente. Mas eu tava com medo de eu parir normal e ia acontecer alguma coisa com o G2. Só que com isso, na hora das contrações, de eu botar força, eu tentava puxar a dor pra dentro, pra não sair o bebê. Eu tava super com medo do bebê nascer. Com medo do bebê nascer, o bebê 1, o G1, né? E ia acontecer alguma coisa com o G2. Bastante medo mesmo. Então, ir lá, elas fazendo outro parto, fez outra cesárea, de cirurgia, depois fazer um parto normal. E eu ficando lá até que eu cheguei no meu limite e gritei. Falei, vocês vão deixar eu aqui, eu tô com dor. Aí veio até uma médica ignorante e falou assim, você não é a única aqui não. Tem mais mãe precisando aqui da gente. Eu falei, tá bom. Mas não tive nem como responder direito, né, gente? Eu tava com bastante medo mesmo do meu filho, que isso é uma coisa que um dos meus filhos. Então, eu peguei e fiquei esperando. Depois disso, quando foi 6 horas da manhã, 6 e alguma coisinha, me levaram pra sala de parto, de cirurgia. Disseram que ia chamar minha mãe, depois não chamaram minha mãe. Chegaram lá eu com dor. Eu falei, chama minha acompanhante, eu preciso dela. Aí a anestesista falou assim, não, a prioridade aqui é você e seu filho, não vai ter acompanhante não. Aí eu falei assim, tá bom. Aí ela começou, queria que eu passasse de uma maca pra outra. Gente, na hora das contrações, seu corpo tá todo dolorido, você não consegue nem se mover. Aí eu falei, eu não aguento. Aí ela falou, você aguenta assim. Aí eu passei, de algumas outras lá, médica lá, eu passei. Depois, pra mim, já tava na maca, no lugar onde fazia a cirurgia, eu tava na maca, ela falou assim, você tem que sentar. Eu falei, eu não aguento sentar, tô com bastante dor. Ela falou, você tem que sentar. E se todas conseguem, por que você não consegue? Ignorância, gente. Eu fui, tentei, bastante dor, chorando de dor mesmo. Por isso que deu. Gente, eu não vou mentir, eu nem senti direito a dor da hack. Porque a dor que eu tava sentindo foi da contração. Também quando deu a anestesia, eu não senti mais dor. Acabou as dores. Acabou, tinha acabado. Graças a Deus tinha acabado a dor. Mas aí vinha minha preocupação. Será que meu filho está bem? Sei quando foi 6h49, Eduardo nasceu. Demorou um pouquinho e eu escutei o chorinho dele. Aí eu dei graças a Deus. 2 minutos depois, 6h51, Everton nasceu. Só que no momento nenhum eu vi meus filhos. Não vi nenhum dos dois, não vi. Aí sei que vieram os médicos lá, foram cuidar deles, pesaram e tal. A única coisa que eu vi foi de um dos bebês, eu não lembro qual, foi a mãozinha. Que eu vi que a mãozinha era branquinha. E o peso. Eu não lembro bem qual eles foi, se foi Everton ou se foi Eduardo. Aí eu vi que tava tudo bem, mas eu não conheci eles, não vi assim de primeira vez. Aí me levaram o bebê ou foi o dois, não sei direito qual foi. Levaram um dos bebês pra fora da sala, depois me levou e o outro ficou. Eu fiquei numa sala com a pressão super alta, altíssima, gente. Eu não tive pressão alta na gravidez. E depois disso eu tive bastante pressão alta. Minha pressão ficou bastante alta, eu fiquei no quarto isolada, sozinha. Não vinha ninguém. E sempre que eu passava aqui no corredor, eu tentava levantar a cabeça pra me olhar. Aí vai lá e fala assim, não arreba a cabeça baixa. Era assim que falava. Eu ia baixar a cabeça. Depois eu fui pro quarto, né? Foi naquela hora que eu gravei a parte do vídeo pra vocês. E daí agora vocês sabem o que aconteceu, né? Que foi o processo como foi. Que eu fiquei 3 dias internada, né? Depois que passou o efeito da anestesia, eu fui visitar o bebê na UTI, né? Na ANEL. Antes disso, minha mãe foi ver os bebês. Ela conheceu eles, viu eles, estavam na pediatria. Depois foi que o bebê, o G1, né, Eduardo, ele nasceu sem oxigênio. Ele nasceu sem oxigênio e precisou de incubadora rápido. Aí entubaram ele. Ele foi entubado rapidamente e tinha um anel, né? Um UTI anel livre. Aí foi que colocou ele. Aí depois apareceu outra pra Everton.
Everton nasceu bem, graças a Deus, sem nenhuma decorrência. Depois, quando eu me recuperei da anestesia, acho que foi no outro dia, não lembro, mas eu falei no vídeo pra vocês, né? Eu fui visitar eles. Gente, quando eu cheguei lá, na incubadora, né? Primeiro, na hora que eu fui ver, um deles, a médica não sabia bem qual era, a enfermeira que tava lá. Aí ela disse que meu bebê tava em isolamento. Mas não porque ele tava mal, né? Porque só tinha aquela vaga. Falei, tudo bem. Gente, quando eu entro lá, era uma bebezinha, né? Morena. Aí eu fiquei de boa também, não falei nada, né? Pra mim tava de boa. Só que aí depois, gente, era tão pequenininha, o dobro menor do que eram os meninos. Então eu comecei a chorar. Aí a enfermeira falou assim, mãe, ela tá bem. Eu falei, ela? Sim, ela. Falei, não, o meu é ele e é o gêmeos. Ela falou, sinto muito, a gente se confundiu, o gêmeos não tá aqui não. Aí eu saí de novo da sala de isolamento e fui procurar meu filho. Ele tava assim na minha frente, gente, eu não vi ele, porque eu não sabia quem era. Tava lá tão pequenininho, não tem enroladinho, né, com intubação no nariz. Bem pequenininho mesmo. Eu não sei a sensação que eu tive naquele momento, né? Pra mim foi bem estranho. Eu confesso que foi estranho, super estranho. Mas tudo bem. Depois eu fui na outra ala, ver o outro. Ficaram em alas diferentes. E assim ficou. Eu fiquei 3 dias no hospital internado. Depois eu tive alta, tive que ir pra casa da Poépera. E minha mãe não podia ficar na casa da Poépera comigo. Teve que ficar na UTI com um dos bebês. Aí foi que ela ficou com o G2, com o Everton. E eu ficava sendo acompanhante dos dois. Eu podia entrar e sair qualquer hora das UTIs, né? Mantendo os devidos cuidados, é claro. Mas eu podia ver os dois sempre. Minha mãe não podia ver Eduardo. Eu só podia ficar com o Everton, né? Então, foi então que a gente ficou assim. Até eles nasceram dia 2 de dezembro, né? A Everton ficou até o dia 5 de dezembro. Dia 5 de dezembro ele subiu para outro setor, que chamava Alcinca, que já não é mais na UTI, né? A UTI Neo, que é o lugar mais intenso. Já foi mais tranquilo, né? Foi melhor, foi um avanço, graças a Deus. Poucos dias depois, não lembro bem, acho que foi um dia ou foi 2 depois, Eduardo também teve alta para ir para a Alcinca, só que não tinha vaga na Alcinca. Então ele ficou esperando a vaga. Aí quando foi no dia 8, né? 3 dias depois, Eduardo subiu também para o Alcinca, teve vaga. Graças a Deus, os dois bem. Eduardo saiu do antibiótico, né? Ele estava tomando antibiótico. Ele saiu do antibiótico. E ficou bem, né? Foi pra UTI, foi pra Alcinca. Lá na Alcinca a gente ficava deles tranquilo, quando estivesse em casa também. Podia trocar roupa, podia pegar, podia dar mamar. E eu comecei a dar mamar eles. 13 de dezembro, a gente conseguiu ir pra Alcinca, que era um quarto onde a gente podia ficar com eles. A gente tomava conta deles, não tinha médicos, né? Muitos, só era duas enfermeiras. Tive para dar remédio, medir batimento cardíaco deles, dar remédio, pesar essas coisas. Lá nesse Alcinca a gente completou as semanas. Aí a gente ficava precisando no peso. O peso para sair era de 1,850 kg. Aí a gente ficou uns dias. Aí com pouco tempo, Eduardo pegou o peso, né? Eu não lembro bem o dia que Eduardo pegou o peso. Eu vou ver se eu acho no papel dele o dia que ele completou 1,850 kg. E vou deixar aí pra vocês verem qual foi o dia, né? Pra não confundir. E aí, ficamos esperando só Everton. Aí Everton foi indo. No dia 24 de dezembro, véspera de Natal, minha mãe foi embora. Fiquei sozinha com os gêmeos. Minha irmã teve uma crise de ansiedade. Disse que era saudade dela, né? Então ela foi embora e eu fiquei só com os gêmeos. Foi momentos difíceis, de luta. Minha sorte era que eles eram bem calminhos ainda, né? Não era muito chorão, mas pra mim não foi fácil.
porque não tinha ajuda de quase ninguém. De vez em quando é que vinha uma enfermeira pra me ajudar com eles. Tudo bem, pra mim foi ótimo, né? Foi um treinamento já pra mim fazer em casa. Porque em casa eu tô sozinha, né? Então, tá de boa. Eu esqueci de dizer pra vocês, eu tirei os pontos com 10 dias, gente. Eu tive que tirar os pontos com 10 dias. Tirando a cara da pólvora mesmo. Isso tava me incomodando muito. Como eu tava indo pra cima e pra baixo, subindo e descendo no elevador, tava me incomodando. Eu tirei com 10 dias. Mas tá tudo ok. Voltando ao foco, né? Quando eu tava. Quando foi no dia 24, minha mãe foi embora. Eu fiquei do dia 24 até o dia 29, foi 28 se não me engano. Só. Mas no dia 28, um dia antes da alta, Everton não pegou o peso que precisava. Ele ganhou só 5 gramas. Ele tava precisando de 15 e ganhou 5. Mas aí, como eles eram os bebês saudáveis e que estavam ganhando peso muito alto, e só nesse dia ele ganhou um peso baixo, conversaram com o médico e perguntaram se podia pesar ele na manhã seguinte. Isso foi dia 29 ou foi 28 mesmo, se não me engano, de dezembro, gente. Foi na terça. Essa virada foi de quarta pra quinta, né? Isso, então acho que foi na terça mesmo. Na terça. Foi. Na terça, aí de manhã cedo, 6 horas da manhã, a gente pesou o Everton. Quando pesamos, Everton deu o peso. Gente, pra mim foi uma emoção. Eu não gritei porque as duas mamães estavam dormindo. Mas entrei no banheiro. Dei um grito de alegria. Foi muita alegria mesmo. E foi felicidade. Muito feliz, né? Dele ter pegado o pezinho. E a gente ia embora. Nesse momento, isso era 6 da manhã. Comecei a ir atrás de carro. Sei que no decorrer de tudo, a outra vez sair era meio-dia. O meio-dia foi depois. E o carro disse que chegaria à tarde, depois, né? Que a tarde acabasse. No caso, de 7 horas e 6 horas em diante. Tudo bem. Gente, fiquei esperando o carro. Quando o carro veio chegar, já era mais de 11 horas da noite. Mas tudo bem. Fiquei desesperada, fiquei louca pra chegar em casa pra ver Malu. Pra ver meu marido, né? Mas tudo bem, o importante já era ter alta. Como tava de alta, pra mim já era muita coisa. Então, quando foi 11 e pouco, o carro chegou junto com a madrinha de Alexia, né? Que ela foi pra apoiar pra ajudar a trazer os gêmeos. Porque eu liguei pra lá, falei com o cara do setor que liberava o carro, eu disse se podia. Eu pedi pra trazer um técnico pra me ajudar a levar as crianças. Ele não respondeu nada, ficou de boa. Depois, ele mandou mensagem pra mim dizendo que não podia. Não é técnico nenhum não, que eu tinha que procurar alguém, gente, em cima da hora. O carro tava saindo pra ir me buscar. Eu falei a ele que não tinha como é que eu ia arrumar alguém pra me buscar em cima da hora, porque ele não me falou cedo. Ele não podia fazer nada. Eu fui, liguei pro meu marido, revoltados ficamos. Aí foi que ele foi e conversou com a madrinha de Alex, que no caso é sobrinha dele. Ela aceitou ir e foi, né? Aí, chegando lá, a gente veio embora. A gente veio direto aqui pra casa. Quando nós chegamos aqui em casa, já era mais de 2 horas. Acho que era 2h35, 2h40. Quando cheguei foi uma felicidade. Foi acordar a Malu, gente. Eu acordei Malu pra me abraçar ela. Abracei ela. Não foi minha gordinha. Porque eu saí tava tão pequenininha, magrinha. Eu cheguei a essa bolotinha, gente. Sabida. Dá beijo na mãe. Dá beijo na mãe. Ai, que delícia. Ó, quietinha que a mamãe tá gravando. Quietinha, quietinha. Ó, bonitinha. Sorrisinho lindo. Ô, gente, vocês vão desculpando aí que ela é assim. Aí foi que eu acordei Malu. Né? A mãe do meu marido tava com ele. Quando foi 4 horas da manhã, ela pegou e pediu pra ele levar ela embora. A gente não se fala. Ele levou. Tranquilo. Fiquei com Malu, gêmeos e tal. Gente, minha casa tava tão suja. Parecia que não tem ninguém dentro de casa. Vocês acreditam? Isso 4 da manhã, na hora que ela saiu. Eu deitei alguns minutos. Não lembro se foi minuto, foi hora, não lembro. Mas tava bastante cansada. Quando eu acordei, no mesmo dia, eu fui limpar tudo. Com menos de 30 dias de parto, cirurgia. Bem menos. Fazer tudo com as pessoas. Lavar banheiro, limpar a casa, passar pano, tudo. Tava uma bagunça. Mamãe. Super chiqueiro. Limpei tudo. Né? Fiz tudo, limpei tudo. Ok. Depois disso, eu comecei a vir fazendo minhas coisas tranquilo.
E aí, gente, é isso. Eu normalmente não tive resguardo. Meu resguardo foi 28 dias, né? Que fui lá no hospital. No dia 2, no dia 1º, né? Na verdade, de ano, passamos. Todo mundo passou dormindo. Só eu e o G2 que passou acordado vendo os fogos de artifício, né? Pocando, muito lindo. Aí eu fui, chamei o marido, dei um beijo, dei feliz ano novo a ele, dei um beijo nos 2 meninos que estavam dormindo. Fui dormir, tranquilo. Quando foi de manhã, mais coisa pra fazer. Gente, só sei que, tipo assim, eu tô feliz na minha vida, tô feliz, dá tudo certo com meus filhos, né? Mas não tá sendo fácil. Você fica assim, com um bebê recém-nascido e com uma criança de 2 anos que depende de você pra tudo. Meu marido não tem tempo de me ajudar de fora a fora. E eu fiquei até hoje sem dormir direito. Estou sem dormir direito, desde que eu cheguei no hospital, que eu não paro, vou trabalhando, limpando a casa, cuidando de casa, cuidando de tudo. E é isso, estou aqui até hoje. Eu acho que tem o que, 50 dias? Hoje é o que? 21 de janeiro, né? Já tem 49 dias hoje que eu tive gêmeos. E é isso, tô fazendo tudo sozinha. É como se eu nem tivesse parido cesárea, né? Sábado retrasado, minha mãe veio, levou minhas roupas e varreu meu quintal. Sábado passado ela não pôde vir, sábado agora ela não pôde vir, né? Que trabalhou, pegou extra e tal. E aí, tô fazendo as coisas, lavando roupa das minhas filhas, minha roupa do meu marido, limpando minha casa, tô fazendo tudo. É como se eu não tivesse parido cesárea. Não sinto nada, sinto sim. Não vou mentir quando eu sinto bastante dor. Tem dias que quando eu paro pra sentar, eu sinto bastante dor, choro, dor, mas eu não demonstro pro meu marido que eu tô com dor. Porque eu sei que se eu demonstrar pra ele que eu tô com dor, ele vai ficar mais preocupado. Ele tem muita coisa pra fazer. E eu peço a Deus força todos os dias, né? Continue me dando força, que não me dê nada de ruim no futuro, né? Porque como muitos dizem que você que pare nesse cesárea, caso não dê repouso, né? Pode acontecer uma coisa ruim no futuro. Eu só peço a Deus que Deus não me dê nada ruim no futuro. Que eu tô fazendo isso mas nem por opção, né? E é isso, gente. Hora de parto. Meus gêmeos estão bem, estão crescendo bem. Quinta-feira passada, né? Amanhã faz 8 dias, né? Que hoje é quarta, 21. Amanhã é quinta. Faz 8 dias que eu comecei a dar fórmula pra eles. Comecei a dar de 15 ml, tá? 2 a 3 vezes no dia. Depois fui pra 30 e hoje eu comecei a dar 50 ml. Tipo, eu dei 50 ml agora à tarde, na hora do banho deles. 1 e pouco para 2 horas foi. Eu dei 50 ml de leite pra eles e depois dei o peito. Eles mamaram e dormiram. Acordaram no instante, na hora do início do vídeo, tava um acordado, né? Já tinha dado mama ao outro, dormiram. E agora eu vou, né, tomar banho e passar uma vassourinha na casa ali. Porque como choveu, cai bastante asa de besouro. Tá uma bagunça. E assim, gente, eu sou uma pessoa que odeio bagunça. Então, eu gosto de dar minhas coisas tudo limpa. Se caso tivesse chegado com 2 dias de parede, tivesse uma casa bagunça, eu ia limpar. Do mesmo jeito. Então, é isso. Esse é o meu relato de parto. Eu espero que vocês tenham entendido um pouquinho. Espero não ter bananado a cabeça de vocês aí com minhas histórias, né? Eu espero que vocês tenham entendido. Eu vou ver se dá pra postar esse vídeo ainda hoje. Ver se depois do banho dá pra me editar ele e já postar hoje, né? E eu vou ver se eu consigo, gente, gravar pra vocês os vídeos da rotina do dia com os gêmeos, porque tá uma correria, não dá nem pra gravar. Mas é isso. Graças a Deus estão com 1 mês e pouco, né? Quase 2 meses já. E não sei se eu vou conseguir gravar muitos vídeos pra vocês, mas eu pretendo sim, gente. Assim que eu tiver uma folguinha e conseguir gravar, eu vou gravar pra vocês um dia da rotina, alguma coisa assim. É isso aí, gente. Obrigado. Muito obrigada a todas que já estão, a todos e a todas, né, que estão assistindo meu canal, que estão me ajudando a crescer. Um sonho de conseguir chegar mais, avançar. Né? Pretendo continuar gravando os vídeos pra vocês. Sou muito grata a todos vocês. Comentem, se inscrevam, né? Pra que o YouTube saiba que vocês estão comigo. É tudo que eu peço a vocês, gente. Me ajudem a crescer no canal. Muito obrigada àquelas que já comentaram, que assistiram.
E que eu peço a Deus que vocês continuem assistindo. Muito obrigada mesmo. Beijinho. Deixa o like aí, se inscrevam, viu? Beijos e até o próximo vídeo. Tchau. Dá tchau, Malu. Tchau.